Olá, muito boa noite para você que acompanha o Metrópole Fora do Ar, mais uma edição, e toda semana a gente recebe um convidado muito especial e o nosso podcast está ficando importante, né, Alex? O podcast está ficando muito importante. Olá, Márcio, olá, ouvintes e olá, internautas que acompanham mais uma edição do Fora do Ar. Hoje recebemos uma personalidade de alto garbo e elegância, Dragonetti. Pois é, ele já foi ministro da Educação, foi o prefeito de uma das maiores cidades da América Latina. A quarta maior do mundo. A quarta maior do mundo, e também foi o candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores nas últimas eleições. O Metrópole Fora do Ar conversa hoje com o professor Fernando Haddad. Professor, é um prazer a gente receber o senhor aqui no nosso programa, na Rádio Metrópole FM, no nosso podcast também. Ter cedido um espacinho aí da sua agenda corrida para estar batendo um papo com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Dragonetti. Obrigado, Alex. Prazer muito grande estar aqui com vocês para bater esse papo aí com a região toda a região de Presidente Prudente, do exterior de São Paulo. Tamo junto aí. Professor, a gente quer saber aí, o que o senhor tem feito da vida depois de uma campanha presidencial. A gente acredita que não tenha sido fácil. E o que o senhor tem feito hoje em dia? Bom, como você disse, né, me chamam de professor porque eu sou professor. Sou professor da Universidade de São Paulo. Aliás, está começando as aulas justamente essa semana. Eu estou dando aula na pós-graduação, né, da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras da Universidade de São Paulo, onde eu sou professor desde os anos 90, professor concursado. Professor, de dar nota vermelha. E azul também. Azul também. Dou a nota que o estudante merece. Como você disse, eu fui ministro da Educação por muitos anos, né? 7 anos no Ministério, 4 na Prefeitura de São Paulo. E desde que eu deixei a Prefeitura de São Paulo, com exceção do período da campanha eleitoral para presidente, eu substituí o presidente Lula, eu tenho dado aula. Então eu estou dando aula, estudando e escrevendo, como todos os professores do Brasil fazem. Ô Márcio, além de você citar aqui o nosso convidado de hoje, foi ministro, foi prefeito, e o homem é faixa preta em taekwondo e é guitarrista, é um homem multitalentoso, professor, doutor, mestre, acadêmico, desde sempre criado na USP, desde sempre na Universidade de São Paulo. Fez a sua graduação e faz a sua história acadêmica dentro da Universidade de São Paulo, não é? Exatamente. Eu entrei na Faculdade de Direito em 1981 e nunca mais deixei a Universidade de São Paulo. Depois eu fiz mestrado em Economia, doutorado em Filosofia, prestei o concurso público para professor. De maneira que eu estou integrado à USP, tenho que dizer, mas eu estou ligado à USP há 40 anos já desde os meus 18 anos. Uma relação embrionária, uma relação de sangue com a instituição e, obviamente, ninguém melhor que o senhor para defender, né, o estudo, defender a universidade, defender o ambiente acadêmico que tão apedrejado está sendo ultimamente. Como que é o ambiente, como que era o ambiente acadêmico no passado e como que é o ambiente acadêmico hoje na condição de professor? É essa bagunça, sexo, drogas e rock and roll que a gente ouve por aí? Era e é ainda? Alex, das coisas que eu mais me orgulho de ter contribuído, sem dúvida nenhuma, foi abrir a porta da universidade para o jovem trabalhador, para o filho do trabalhador. Então, programas que hoje são muito reconhecidos, inclusive mundialmente, como o ProUni, institutos federais, a interiorização das universidades federais, o FIES sem fiador, que infelizmente esse governo acabou. Esses programas todos que abriram a porta para o jovem pobre, preto, periférico, de baixa renda, transformou o Brasil para melhor na área da educação. Hoje nós temos 8 milhões de universitários. E eu quero dizer para você que a ciência brasileira ela é respeitada no mundo todo. Só para você ter uma ideia, Alex, 50% do que é produzido na América Latina é o Brasil que produz, de ciência. 40% da produção brasileira
de mulheres pesquisadoras. Então nós estamos evoluindo muito. E os negros finalmente chegaram na universidade. Depois de 1888 para cá, quantos anos se passaram, né? E agora que a comunidade negra consegue enxergar uma perspectiva de melhoria das condições educacionais. Então você entra numa universidade hoje, ela é muito representativa do que é o Brasil. E antes, ela era uma instituição muito elitista. Muito elitista. Então, o que mais mudou no Brasil na universidade foi isso. Era uma universidade branca, de classe alta, classe média alta. Hoje é uma universidade brasileira. As camadas sociais estão todas representadas lá. É uma grande transformação para melhor. Eu me orgulho muito de ter contribuído com essa revolução na educação superior. E onde o senhor acha que o atual governo tem errado nessa questão? Olha, tem errado muito na educação porque ele está cortando verba, tanto dos institutos federais quanto das universidades. Tem universidade que não vai conseguir dar aula presencial, mesmo com o fim da pandemia, porque não tem recursos para bancar o custeio. Falta o mínimo. Está faltando o mínimo para pagar a conta de energia elétrica. Né? Uau. Você tem um corte dos programas de assistência estudantil, o que é um crime, porque a gente demorou tanto tempo para o pobre entrar na universidade. Se ele não tiver um restaurante universitário, às vezes uma moradia estudantil, ele evade. Então é um duplo prejuízo. Né? O primeiro é do jovem que entrou e não vai cursar. Terminar. E o segundo é o seguinte, você está perdendo um diplomado para o país. Então é uma vaga que se perde, né? Não vai ser substituído esse jovem que evadiu. Só um outro vestibular vai repor. Outra coisa grave que está acontecendo são as políticas educacionais do MEC. Você veja o número de inscritos no Enem. É o menor dos últimos 15 anos. 15 anos. Por quê? Porque o governo não está estimulando a juventude a estudar. Tem vaga. Tem muita vaga. Eu tripliquei o número de vagas nas universidades federais. O ProUni já formou mais de 2,5 milhões de estudantes brasileiros de baixa renda. Ou seja, não é falta de vaga hoje, é falta de estímulo para as pessoas perseguirem os seus sonhos. Outra coisa, em algumas áreas sensíveis, como, por exemplo, educação da criança com deficiência. O ministro deu uma declaração pavorosa, dizendo que a criança com deficiência atrapalha. O ministro Milton Ribeiro disse isso anteontem. Pois é, quer dizer, como é que o ministro da Educação tem a coragem de dizer... Quem atrapalha... É ele que está atrapalhando, porque não tem cabimento um ministro falar um negócio desse. Tem, assim, o Brasil tem milhares de crianças com síndrome de Down, tem crianças surdas, tem crianças cegas, tem crianças cadeirantes, com déficit de mobilidade, tem todo tipo de deficiência, e algumas mais severas, outras menos severas. Às vezes a criança com uma deficiência mais severa, ela tem que receber tratamento especializado, é evidente que tem, mas as crianças podem se integrar normalmente. Eu fui patrocinador do maior programa de inclusão da criança com deficiência na escola. Foram 400.000 crianças que nós fomos buscar em casa. Eram crianças que recebiam o chamado benefício de prestação continuada em função da deficiência e da baixa renda, e não frequentavam a escola. Nós batemos na porta das famílias e explicamos que as crianças não iam perder o benefício se frequentassem a escola. E 400.000 famílias matricularam seus filhos. Projeto lindo. Aí, 10 anos depois, o sujeito vinha falar uma coisa dessa. Imagina a criança que está ouvindo o ministro falar isso. Professor Haddad... Como é que fica a autoestima dela? Sim, sim. E o ministro Milton Ribeiro, com uma fala esdrúxula dessa, substitui o ministro Weintraub também, que também não tinha um pensamento muito diferente no tocante à educação. Essa demonização de matérias como sociologia, como filosofia, isso já não está no currículo do estudante brasileiro há muitos anos, vem antes dessa política do Jair Bolsonaro. Essa cultura de não fomentar sociologias e filosofias dentro da escola pública já não é de hoje. Pois é, eu aprovei uma lei no meu tempo para retornar
justamente a sociologia e a filosofia nas escolas. E o Enem passou a cobrar algumas poucas questões, para não ser também uma coisa muito carregada, mas na prova das chamadas humanidades, né, ciências sociais, nós incluímos algumas questões de sociologia e filosofia para reintroduzir matérias que são importantíssimas para você entender o mundo que você vive. Você não vai entender o mundo que você vive? Ou seja, Sim. história, geografia, filosofia, sociologia são os ingredientes necessários para a pessoa formar um juízo Senso a crítico. respeito, um senso crítico a respeito do que ela pensa. É engraçado que eles falam que o maior gênio da humanidade é o tal do Olavo de Carvalho, que ninguém conhece, só aqui no Brasil que ele é conhecido. Mas ele se diz filósofo. Ou seja, qual que é o problema de você ensinar filosofia nas escolas? Qual é o problema de você ensinar sociologia nas escolas? Obviamente que você tem que considerar a faixa etária. Sim. Você não vai dar um curso de pós-graduação no ensino médio. Agora, noções básicas de sociologia e filosofia, de história, de geografia, são essenciais. Para qualquer estudante, isso é em qualquer lugar do mundo, gente. Não é aqui, é em qualquer lugar do mundo. Você quer formar um cidadão. Ele tem que entender o que é democracia, ele tem que entender o que é república, Exatamente. ele tem que entender conceitos básicos, o que são liberdades individuais. Como é que você vai defender a sua liberdade se você não tiver consciência do que é isso, entendeu? Exatamente isso. É uma forma de emburrecer o brasileiro. O brasileiro sem o senso crítico, ele pensa pouco, obviamente, vota errado. Vai apertar o parafuso, o que é legítimo, mas mesmo quem aperta parafuso, ele tem que votar, ele tem que participar da sua comunidade, ele tem que, sabe? Porque essas pessoas têm uma ilusão, Alex, é o seguinte: o trabalhador pega um trabalho simples, um faxineiro. Ele acha que o faxineiro tem que aprender a lidar com a vassoura e com o escovão. Somente. E ele tem que lidar. Só que ele não é só faxineiro. Primeiro que ele pode sonhar com uma vida melhor. Ele pode querer perseguir uma vida melhor. Segundo, que ele não é só faxineiro. Ele participa de uma comunidade, ele vota, ele participa da sua cidade, do seu estado, do seu país. Como é que essa pessoa vai exercer a cidadania se ele ficar reduzida ao dia a dia dele? Você precisa abrir a cabeça das pessoas, né? Professor, agora voltando à questão política, o Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, ministro, candidato à presidência, eu gostaria de saber como que foi o seu ingresso na política, e gostaria que você falasse também sobre por que o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, na minha opinião, tem encontrado tantas dificuldades para lançar novas lideranças no país, porque acho que no nosso ponto de vista aqui, o senhor foi um dos últimos, né, nomes que despontaram dentro do partido e que, de certa forma, aí disputou a presidência do país, chegando ao segundo turno, perto até de uma eleição, né? Não, sim, mas veja bem, isso talvez seja um pouco verdade para São Paulo, né? Mas no Brasil, despontaram várias lideranças do PT. Por exemplo, na Bahia nós estamos no 4º governo, no Piauí nós estamos no 4º governo, né? No Ceará nós estamos no 2º governo. Agora ganhamos o Rio Grande do Norte, a única mulher governadora do país é nossa, governadora do Rio Grande do Norte. Aqui em São Paulo nós lançamos vários candidatos novos. Lançamos o Luiz Marinho, lançamos o Alexandre Padilha, que foi ministro da Educação, meu colega, lançamos a prefeitura Gilmar Tato, o PT me lançou em 2018 candidato a presidente, em virtude do impedimento do presidente Lula. Então, não tem faltado tentativa nossa. Mas também nós temos que entender que muitas vezes a gente tem que apoiar um candidato de outro partido. Por exemplo, nós queríamos ter apoiado o Freixo para prefeito do Rio. Não foi possível porque ele acabou desistindo. Mas talvez apoiemos o Freixo para governador. Apoiamos a Manuela para prefeita de Porto Alegre. Apoiamos o Edmilson, que ganhou a prefeitura de Belém. E assim a coisa segue. Lançamos a Marília Reis, em Recife. Então, despontam jovens novos. Agora, você tem razão. Isso não é o PT. Eu vejo uma falta de renovação
maior ainda nos outros partidos. Você não vê juventude sendo lançada nos outros partidos. Qual é o partido que... O PP, que hoje manda no país, né, no governo Bolsonaro, qual é a liderança deles? Qual é a liderança do PSDB? Qual é a liderança do MDB? Na verdade, a política está convidando pouco, na minha opinião, a juventude a participar. O rodízio mas do não nosso acontece. Acontece pouco. Tem acontecido pouco. Mas nós temos feito um esforço de lançar candidatos jovens, caras novas, e não é muito fácil recrutar, porque a política tá difícil. A vida política do país, ela está muito tóxica. E isso acaba também desestimulando as pessoas. Mas nós temos feito um esforço enorme para filiar mais gente, para convencer os jovens a participarem. Eu tenho estado muito com o Movimento Negro também, a Coalizão Negra, Movimento Negro Unificado, para a gente ver se também muda a cara um pouco, né? Fica uma coisa mais plural, mais mulheres, mais negros. Talvez até por isso que a gente vê, até o presente momento, uma polarização entre o ex-presidente Lula e o Bolsonaro numa disputa presidencial, sem que se fala de uma possível terceira via com força, né? Que venha forte aí para uma disputa, né? Não há fôlego em uma terceira via. Não há fôlego, mas aí não há fôlego, eu acho que por outra razão. Não é falta de gente querendo ser candidato, nesse caso. É que as duas candidaturas, elas são duas candidaturas que envolvem uma pessoa que por 8 anos exerceu a presidência e saiu consagrado, né, com mais de 80% de aprovação, e alguém que está no cargo de presidente. Então, quando você tem duas figuras, uma que é o presidente atual e uma que foi considerado o melhor presidente da história, é difícil você achar espaço para um terceiro nome. Aí é por outras razões. Não acho que é falta de candidato, eu acho que é falta de espaço político mesmo. Falta de espaço político. O professor Haddad, voltemos em 2018. 2018, o professor foi meio que convocado às pressas para assumir o local do então presidente, do candidato a presidente Lula. Ele havia sido preso e menos de 5 meses depois a candidatura do professor foi lançada de modo oficial. Houve tempo hábil para o candidato Fernando Haddad, à época, fazer uma campanha própria, pessoal, com a sua cara, ou ainda, entre aspas, respeitosamente, seguia a sombra do presidente Lula e o seu projeto, enfim, o seu plano de governo que já estava traçado à época. E ainda em 2018, 2018 foi um ano que já começou a fake news a dominar no Brasil. As fake news foram latentes nas eleições anteriores, nas eleições municipais, mas em 2018 foi gritante. E eu estava conversando fora do ar aqui, o professor foi um dos primeiros candidatos que sofreu o advento fake news na pele. A candidata a vice do professor, a Manuela, inúmeras montagens, inúmeras mamadeira que eu não sei o quê, o kit gay. O kit gay que foi diretamente relacionado ao Partido dos Trabalhadores e, enfim, ao lado oposto ao Jair Bolsonaro. O que era verdade, o que foi verdade dentro desse kit gay? Qual foi a relação com as fake news em 2018? Foi fácil, foi difícil? Bom, você sabe, Alex, que o Bolsonaro foi condenado, né, a retirar a propaganda do ar que mencionasse uma coisa que nunca existiu e que nunca foi distribuída, nunca foi avaliada, nunca foi nem vista, né? É que nem cabeça de bacalhau, ninguém sabe onde está esse Cabeça de bacalhau. kit, né? Então, mas o Bolsonaro, ele trabalha assim, ele trabalha aterrorizando um pouco as pessoas, sabe? Agora esse negócio de voto impresso, imagina voltar para trás todo o esforço que a Justiça Eleitoral fez para garantir que 8 horas da noite a gente tenha o resultado. Isso é um exemplo para o mundo. Mentir que o voto eletrônico não é auditável, sabe? Você não pode mentir que não é auditável. Porque ele todo técnico em informática sabe que o voto eletrônico é auditável. Né? Você mentir que a cloroquina cura o Covid. E por aí vai. Mentir que a Covid é só uma gripe que não mata.
Eu não sei, rapaz, é um estilo de fazer política que eu nunca imaginei que fosse colar no Brasil, porque o brasileiro não gosta de mentiroso. Eu não sei, o Bolsonaro parece que virou o mentiroso de estimação de 20% da sociedade brasileira. É uma coisa que eu não consigo nem compreender do ponto de vista da ciência política. Por que você vai ter um mentiroso de estimação? Mentiroso. Qual é o sentido de... Não, é uma pessoa que mente todos os dias. A confusão que ele está arrumando com o Exército, com o Supremo, com o Congresso. Quando ele não tem confusão, ele arruma. Agora, por que ele arruma a confusão? Porque ele não consegue resolver os problemas concretos. Ele não consegue resolver que a gasolina passou de 6, ele não consegue resolver que o bujão de gás passou de R$100, ele não consegue resolver o preço do arroz, o preço do feijão, o preço da carne. E o que ele faz? Ele desvia a atenção. E eu e você aqui estamos discutindo um negócio que não tem o menor sentido, e a população ouvindo a gente e dizendo, pô, quem é que vai resolver o problema que está faltando remédio no posto de saúde? Quem é que vai resolver o problema da falta de leito? Quem é que vai resolver o problema de falta de cirurgia? Não, a gente está discutindo aqui as fantasias da cabeça do Bolsonaro. E essa pergunta que eu lhe fiz no começo, eu imagino a quantidade de energia que demanda para ratificar ou retificar em 2018 Alex, a fake news. Nós estamos falando de um cara que é o presidente da República, ele pauta a imprensa naturalmente. Você como jornalista, o Dragonetti como jornalista, são obrigados a perguntar as coisas que o presidente está falando. Porque qual é a alternativa que vocês têm? Vocês têm que cobrir o país. Só que o país está sendo governado por uma pessoa que usa o poder do cargo para desviar o foco daquilo que a gente devia estar discutindo. A inflação, tem alguém discutindo? Eu não vejo. Nós estamos com uma inflação de 2 dígitos no país, se aproximando de 2 dígitos, e o salário mínimo está congelado há 3 anos. Como é que faz? O que vai ser de quem ganha salário mínimo, de quem recebe o auxílio, de quem está com o filho na escola pública, de quem adiou a sua cirurgia por causa da Covid, mas que está doente, que precisa de medicamento, que precisa de um procedimento? O que me angustia não é as mentiras que ele fala a meu respeito, porque eu estou dando aula, eu estou empregado. O que me angustia é que a pessoa que está precisando de um sinal de esperança, está precisando de uma luz no fim do túnel, ela não está vendo, ela não está enxergando por onde sair, por onde escapar dessa crise. Então, é essa que é a angústia de quem hoje faz política com seriedade. Nós temos que conversar com a população sobre o que interessa para a população. E nós temos que focar naquilo que interessa, o que as pessoas querem. Eu dizia na minha campanha o seguinte, é um livro numa mão e a carteira de trabalho na outra. Por quê? Eu disse uma coisa na campanha, Alex, que muita gente até hoje lembra. Eu falei, meu pai era camponês, meu pai trabalhava na roça, até os 24 anos de idade. Depois mudou do Líbano para o interior de São Paulo, ficou mais 6 ou 7 anos no interior de São Paulo, numa cidade de 10 mil habitantes, chamada Uchoa, uma cidade lá perto de Rio Preto. Muito bem, esse senhor que nunca frequentou uma escola, que trabalhou com enxada e junta de boi, nunca viu um carro na vida, nunca viu um arado na vida, só com junta de boi mesmo, esse cara falou assim, Fernando, um ser humano precisa acordar e ter para onde ir. Ele precisa ter para onde ir. Você não pode acordar e não ter para onde ir. Porque isso enlouquece uma pessoa. A pessoa tem que realizar um sonho. Ela tem que ir para o trabalho, para a creche, para a universidade. Ela tem que ir para algum lugar. E os brasileiros, né, nós estamos aí com um contingente enorme de pessoas, Alex, que acordam e não tem para onde ir. Ocioso. Não sabem para onde ir. Cara, isso é que deveria estar nos angustiando. Os milhões de desalentados que acordam e não têm para onde ir. Estão com fome, estão desamparados, estão sem perspectiva. Cara, e o Bolsonaro, olha o que ele está discutindo. Toda semana é uma história. Agora ele quer o impeachment de um ministro do Supremo. Já parou para pensar numa loucura dessa? O Sérgio Reis está aí. O Sérgio Reis está aí ficando famoso novamente, depois de velho. Um cara tão talentoso como ele, né? Tanta gente gosta dele.
fazer esse papelão. Falei isso hoje. Agora diz que está deprimido, coitado. Tadinho. Ô, professor, Eu você espero não vê... que ele faça uma reflexão sobre o que ele fez. Você não vê nenhum Peça ponto desculpa pras positivo pessoas. dentro do governo Bolsonaro? Você não vê nada assim de... Ah, isso aqui ele fez alguma coisa Nessa boa. acertou. Nessa ele acertou. Você não consegue Me, enxergar? me diz você, me pergunta você, fala, ó, eu gostei de tal coisa. E aí, o que o senhor acha? O que você gostou? Por exemplo, no Eu meio acho ambiente. que foi... Vamos pegar área por área. Meio ambiente. Um desastre. Recorde de desmatamento da Amazônia, falta d'água, uma coisa absurda. Aí você pega educação, essa tragédia que a gente já comentou. Saúde. Nós tivemos 5 vezes mais mortos no Brasil do que na média mundial, proporcionalmente à população. 5 vezes. Não é uma ou duas, é 5 vezes. Deveria ter morrido, no máximo, 20% dos óbitos que nós tivemos. Se nós tivéssemos atingido a média, não é o campeão dos campeões, não, a média do mundo. Aí você pega relações exteriores. Com quem que o Brasil se dá bem hoje? Com quem? Então, qual a cultura? Acabou com o ministério, acabou com a classe artística, as pessoas estão aí desamparadas, sem saber para onde correr. Com exceção do Sérgio Reis, eu não vejo nenhum artista. E os motoqueiros servem também como base. Pegar esse gancho. A descredibilidade dos institutos de pesquisa, a descredibilidade dos veículos de imprensa e a credibilidade dos movimentos pró. Isso está, em hipótese, dando um fôlego para uma campanha de reeleição do presidente Bolsonaro. Você não acredita? Na mente dele? Não, ele tem uma base. Eu não nego. Eu falei para você que tem 20% das pessoas que tem o seu mentiroso de estimação, que é o Bolsonaro. Esse número pode crescer, eu não recuso essa hipótese. De que por isso que eu falei que o espaço para a terceira via está difícil. Está difícil porque o Bolsonaro parece que está num piso que é alto. Se o piso dele fosse 10, alguém podia passar. Mas se o piso dele é 20, quem é que está habilitado a passar? Ele tem uma grande gordura ainda, sim. Olha, eu vejo Entendeu? o seguinte, só te interrompendo aí, a questão do presidente, Claro. não estou aqui para defender nem julgar ninguém, mas o Bolsonaro, eu acredito que ele, e isso eu acho que ele carregou com ele desde da campanha, continua carregando, que é a questão da corrupção. Coisa que o PT se tornou o grande vilão. Né? Mas essa bandeira ele perdeu com a fortuna que ele acumulou, sem explicar a origem do dinheiro. Aliás, mas foi provado? Foi descoberto, né? Mas não está provado, né? Senão ele... Foi. Veja só, primeiro que ele não pode ser responsabilizado no cargo. A Constituição veda. Você não pode investigar o presidente. O presidente, sim. Então a Constituição blinda o presidente. Os crimes que ele cometeu antes de tomar posse não podem ser objeto de ação. Começa daí. Segundo lugar, como é que você me explica o filho dele comprar uma mansão de 6 milhões de reais? Porra, 6 milhões de reais. Isso declarado, porque segundo o Dória, custou 14. O Dória investigou e descobriu que custou 14. Mas vamos supor que custou 6. Era 6 milhões de reais. Comprar com dinheiro de salário, eu não conheço nenhum assalariado que tenha juntado 6 milhões para comprar uma casa. Fábrica de chocolate, a loja de chocolate. A loja de chocolate do Dr. William Wonka, né? Porque só aquela fábrica de chocolate para dar tanto dinheiro. Outra coisa, os saques em dinheiro das contas dos funcionários fantasmas está provado. Ele teve que trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro para bloquear as investigações. E não quis quebrar o sigilo bancário do filho. Imagina se o meu filho está sendo investigado e eu me recuso a quebrar o sigilo bancário dele. Ou o meu. Por que eu me recusaria a quebrar o meu sigilo bancário, por exemplo? Se a única fonte de renda que eu tenho é o meu salário de professor, o que eu tenho a temer se um delegado quiser quebrar meu sigilo bancário, se um juiz quiser
quebrar o meu sigilo bancário. Quem sabe o cara não deposite algo. Se a conta estiver negativa, o cara se anima. Que isso, gente? O cara esconder conta bancária. Faz um Pix. Faz um Pix. Se o cara esconder conta bancária, por que um político esconderia o dinheiro que tem? Qual é o medo dele? Rapaz, quem não deve não teme. Não teme. Ué, por que ele está protegendo os filhos dele desse jeito? Ele parece que governa mais para os filhos do que para o país. Quem não deve não teme. Eu te digo você pode ser processado, pode ser o que for. Se você não deve temer nada, absolutamente nada. Professor Haddad, ainda falando sobre o pleito eleitoral, cadê Lula? Tá no Nordeste, pô. Eu ia perguntar isso pro senhor agora. Eu ia te fazer uma pergunta de cunho para tentar colocar o senhor em uma sinuca de bico, em virtude de o PT não estar na rua como o Bolsonaro está. Isso é verdade. Eu havia lido há pouco tempo atrás que a estratégia de Luiz Inácio seria não ir para a rua de imediato, até mesmo em virtude da pandemia. Não ia usar esse fato, ele ia ficar resguardado. Agora, com a vacinação avançando, já teria a premissa de Luiz Inácio ir para a rua, como hoje está no Nordeste. Para mim, quem faz campanha no meio de uma pandemia não pode estar. Eu quero fazer uma visita, portas fechadas, no aglomerado, todo mundo de máscara, álcool gel, pelo menos uma dose de vacina. Outra coisa, eu quero fazer campanha faltando 1 ano e meio para a eleição. Como assim? No cargo. Não, no cargo é pior, porque eu devia estar trabalhando. Você sabe quantas horas por dia de despacho o Bolsonaro faz no Palácio? Não chega a 4 horas por dia. Ele não trabalha 4 horas no Palácio por dia. Eu nunca vi um presidente trabalhar tão pouco na minha vida. Minha profissão é acompanhar isso, acompanhar a vida política nacional. Eu não vejo trabalho, eu não vejo medidas concretas que atendam a população. Eu não vejo, sabe, um presidente tem que dar notícia para o país. Né? Ele não dá uma entrevista coletiva há quanto tempo? Ele tem medo de jornalista. E quando ai do jornalista que faz uma pergunta que ele não gosta, que ele parte para ofensa. Se for mulher, então, ele tem um problema claro, né, com mulher, e ele vai para cima das mulheres jornalistas, não suporta. E às vezes é uma pergunta normal. Você tá bem. Alguma vez, imagina se eu dou uma entrevista para você, Alex, e você, mas não me pergunta tal coisa, senão eu desligo o celular. Acabou aqui. A entrevista. Não, você pergunta o que você quiser, você fala o que você quiser. Eu estou te conhecendo hoje. Eu não liguei antes para você para saber. Olha, como é que é o Alex? O Alex é de esquerda, de direita? Não, você é jornalista. Você tem que exercer a sua profissão com segurança de que eu vou te respeitar. Ainda perguntando sobre o candidato Luiz Inácio, ele oficializou a sua candidatura como presidente ou ele se continua como pré-candidato à presidência, o professor? Não, o Lula não se lançou candidato ainda, porque eu acho justamente que ele está não querendo desviar o foco dos problemas que o país está vivendo. Ele falou, a partir do momento que eu lanço uma candidatura, ou qualquer um de nós lança a candidatura, o Haddad, a Gleisi, eu, sei lá quem, você desvia a atenção da população dos problemas que ela está vivendo para um assunto que só vai ser resolvido daqui a 1 ano. Ele falou, ninguém lança a candidatura agora, lá para o final do ano a gente vê, né, lá para outubro, novembro a gente vê, porque daí o ano legislativo vai estar acabando, ou o ano que vem, que aí é mais certo ainda, e não vamos desperdiçar o ano tirando o foco daquilo que interessa resolver agora, que é aprovar as leis que interessam à população. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você é bem amigo, né? Amigo pessoal do ex-presidente Lula. Como é que ele está, assim, a saúde dele? Porque já é um senhor de 75 anos. Você acredita que ele está no pique, ainda está com fôlego para uma disputa presidencial que exige muito do físico, da mentalidade de um candidato? Eu vi em outras entrevistas suas que na época de campanha você dormia 3, 4 horas por dia. O presidente Lula, ele está em condições físicas, psicológicas para enfrentar uma campanha, até mesmo se for eleito, de assumir aí com certa tranquilidade?
Dragonete, eu fico meio impressionado com a disposição do Lula, viu? Confesso a você que eu fico perplexo. Tem dia que eu fico perplexo de ver a disposição dele. É um homem que acorda muito cedo, faz muita ginástica, não faz coisinha à toa, não. Anda para chuchu, né? 10 quilômetros de esteira e por aí vai. E é uma pessoa com uma disposição enorme de trabalho. Muita disposição de trabalho. Sempre foi assim. Não é de hoje. E ele está com o pique. Se você comparar ele com o Biden, eu diria para você, assim, sem medo de errar. O Lula o Biden é mais velho que ele, né? É presidente dos Estados Unidos. O Lula tem o dobro da energia do Biden. E o homem preside a maior nação do mundo, né? Eu não acho que esse será um problema de jeito nenhum. Pelo contrário, acho que em relação a isso, até na comparação com o que o Bolsonaro trabalha, pô, pelo amor de Deus, se for para trabalhar que nem o Bolsonaro trabalha, pode botar assim, qualquer preguiçoso ali resolve o problema. Ele teve aqui andando de moto recentemente aqui na região. O Bolsonaro teve presidente prudente. Isso ele adora, pô. Quem é que não gosta de andar de jet ski, de moto? Para trabalhar é difícil, resolver problema é difícil. E estado de São Paulo, professor? Coitado, ele não estava preparado, viu? Eu lamento muito pela população. Um cara não podia ter se lançado candidato a presidente. Não tem condição, a pessoa tem que saber que não dá, entendeu? Não dá pedal. É muita coisa, você tem que ter muita informação, você tem que ter muita formação, você tem que ter muita dedicação. O Brasil não é qualquer país, é um país grande, pô. E como que foi disputar uma campanha presidencial? É das coisas mais impactantes que alguém pode viver na vida, sobretudo quando você vai para o segundo turno. É uma coisa muito, muito forte, né? O segundo turno de qualquer eleição é uma coisa muito potente, porque aí são duas pessoas. E aí realmente fica... Agora, ele deu aquela desculpa lá porque ele estava de alta. O médico dele deu alta para ele, falou: você pode participar de tudo. Mas ele usou o pretexto, né, meio familiar, né, para não participar de nada, né? Então não fez um debate comigo. Eu me propus até ir para uma enfermaria, ir para um posto de saúde, qualquer lugar que ele quisesse fazer o debate, eu ia. Mas ele não quis. Até eu falei, vamos fazer virtualmente. Ele faz da casa dele, eu faço da minha, eu faço no estúdio. Eu topei todas as regras, todas as regras. Porque eu queria que a população brasileira tivesse a oportunidade de saber quem ele era. E quando você está num embate face a face, você acaba arrancando da pessoa o que ela pensa, porque você vai perguntar, você vai questionar, ela vai se entregar em alguma pergunta, em alguma resposta, ela vai acabar se entregando. E teria sido muito bom, mesmo que ele ganhasse, teria sido melhor para o Brasil elegê-lo conhecendo melhor quem era a peça. Professor. Porque, sem sombra de dúvida, eu não erro dizendo que ele está entre os 10 piores deputados federais da nossa história. Não é do Congresso, da nossa história. Professor, como cientista político, como professor de ciência política, em 22 teremos Jair Bolsonaro e possivelmente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é o cenário que o professor enxerga para 22? O que será que Jair vai aprontar, o que será que Luiz Inácio vai aprontar para conquistar o eleitorado? Que venhamos e convenhamos, em 18 a gente consegue acreditar que o Bolsonaro foi eleito na onda antipetista, na onda anti-Lula. Muita gente que nunca votaria em Bolsonaro votou na onda anti-Lula. O que vem para 2022? O que será que 2022 nos reserva? Acho que vem uma onda anti-Bolsonaro. Anti-Bolsonaro. Eu acho, porque as pessoas não estão suportando mais o que está acontecendo. É muito deboche com o país. Você viu aquela entrega daquele convite ridículo, botando aqueles tanques na rua? Mas não é assim mesmo, não é assim que funciona, não é para fazer fumaça mesmo, para intimidar e camuflar? Mas
Mas como assim? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um país com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Estamos falando de um país com 212 milhões de habitantes. Como é que você fica brincando com um tanque de guerra? Aquilo não é Lego, não é? Aquilo é coisa séria, aquilo é quartel, é gente, exército profissionalizado. Gastou não conota o aparelhamento das Forças Armadas também para 22? Totalmente. Forças Armadas, Ministério Público, Polícia Federal, tudo aparelhado. E outra, isso aí não é partido político. Forças Armadas não é partido político, Polícia Federal não é partido político, Ministério Público não pode ser partido político. Não era partido político, está virando tudo partido político. Agora todo mundo faz conta. Não é assim que se governa. Então eu acho que vem uma onda. E hoje saiu uma pesquisa mostrando que a rejeição dele está batendo recorde e vai aumentar. Porque vai aumentar, infelizmente eu digo isso, porque vai aumentar a inflação. A caristia está num patamar absurdo. As pessoas não conseguem fechar um mês. Não conseguem. Estão preocupados com o posto de saúde, com medicamento, com falta de médico. Realmente eu fico perplexo de ver como ele ainda mantém 20% de aprovação. Eu gostaria que ele derretesse e alguém fosse para o segundo turno no lugar dele. Porque aí você ia ter uma eleição clássica. Um candidato de centro-esquerda, que é o Lula, um candidato de centro-direita. E poderia ser outro, entendeu? Luiz Inácio diz que o governo Jair Bolsonaro é um bando de loucos e, em contrapartida, Jair Bolsonaro diz que o governo Lula é um bando de cachaceiro. Quem tem razão aí, professor Haddad? Isso é o que o povo vai decidir o ano que vem. E, na minha opinião, se a eleição fosse hoje, eu não tenho dúvida que ele perderia a eleição. Ou seja, ele precisa mudar muito. Se ele quiser ter uma chance, ele precisa mudar o governo dele. Ele precisa respeitar as pessoas. Ele precisa respeitar os estudantes, respeitar os negros, respeitar as mulheres, respeitar o trabalhador. Olha essa mini-reforma trabalhista que ele mandou para o Congresso. O que é isso? Você não tem carteira, não tem 13º, não tem FGTS, não tem nada. Você não tem nada. Você vai levar para casa 10 conto ali para passar um mês. Não tem salário mínimo. A pessoa pode ganhar até meio salário mínimo, não tem mais nada. Essa carteira verde e amarela que ele criou é a falta absoluta de qualquer amparo ao trabalhador. E passou na Câmara. Vamos ver agora o que o Senado decide. Mas como é que pode um trabalhador ficar tão desguarnecido? O cara tem família, pô. Não é assim. Você não faz isso com as pessoas. Ah, tá exagerado o custo do trabalho. O custo do trabalho hoje em dólar, que é o que conta para concorrência internacional, é um dos mais baixos do mundo. Então, o que ele quer mais? A pele, o sangue? O que ele quer mais do trabalhador? Não é assim que se trata as pessoas. Esse é meu ponto de vista. Professor, já podemos falar que o senhor é pré-candidato ao governo de São Paulo ou ainda não? Então, é isso que eu falei para você a respeito do PT, né? O PT não está lançando candidatura em lugar nenhum agora. É uma espécie de pacto interno que nós fizemos em respeito ao momento que o Brasil está vivendo, né? Vai chegar um momento, ou mais para frente, quando a gente sentir que pelo menos a questão da vacinação estiver superada, para tratar desse assunto. No que diz respeito a São Paulo, eu acredito que, dado o desgaste do governo Dória, eu tenho conversado muito com o Márcio França, com o PCdoB e com algumas lideranças do PSOL, para verificar se a gente consegue ter uma proposta comum para enfrentar a máquina do Dória, que é uma máquina muito poderosa, né? A máquina do governo do Estado são centenas de milhares de cargos, muito dinheiro, né? O Estado mais rico da federação. Não é brincadeira enfrentar esse pessoal. Mas eu acho que nós temos condição se a gente se organizar, né? Eu acho que nós podemos ter uma aliança de centro-esquerda, que possa dar uma alternativa para o povo de São Paulo. Para gente encerrar aqui, professor, o PT errou. Você já assumiu isso até em outras entrevistas, que em algumas oportunidades o PT errou, o que levou até ao impeachment da presidente Dilma. O senhor acredita que o PT
vai dar a volta por cima? Acho que já deu, viu, em certa medida, porque assim, a conquista que a gente teve na justiça é muito grande. Você conseguir desmascarar o Sérgio Moro em tão pouco tempo, porque foi muito pouco tempo. Se você for ver todo o processo, a gente conseguiu, porque ninguém é contra a justiça, isso é uma bobagem isso aí. A justiça tem que ser respeitada, os juízes têm que ser respeitados, os magistrados têm que ser respeitados. Isso não significa dizer que um juiz não possa errar. Se ele não errasse, não teria recurso. Tem recurso justamente porque erra. Agora, uma questão é quando um juiz erra, mas sem um projeto político na cabeça. A outra coisa é quando um juiz erra pensando em ser ministro, em ser candidato a presidente. Então, na minha opinião, o problema do Moro não é que ele errou. O problema do Moro é que ele criou um ambiente para perseguir a maior liderança política do país para ele se beneficiar politicamente. E foi isso que aconteceu no Supremo, que anulou as decisões dele porque estavam flagrantemente contra a lei. E o Sérgio Moro para 22, professor? Você acha que o Sérgio Moro tem fôlego após esse desmascare que aconteceu, a legitimação da inocência dentro do processo que ele julgou do presidente Lula? O Sérgio Moro tem condições de pleitear alguma coisa em 2022? Acho muito difícil, Alex. Acho muito difícil porque eu acho que ele ficou um pouco desmoralizado, com perdão do trocadilho. Porque não tem condições uma pessoa fazer o que ele fez. Você não pode mandar grampear o advogado do réu. Imagina o contrário, grampear o telefone do Dallagnol e passar as informações para o advogado do Lula. Alguém ia achar isso bonito? Ele fez o contrário, ele grampeou o advogado do Lula e passou as informações para o Dallagnol. Isso não existe. O Sérgio Moro, hoje, se fosse ainda juiz, estaria sendo afastado da magistratura. É que ele, se mandou antes, justamente para ser ministro do Bolsonaro e, quem sabe, candidato a presidente ou ministro do Supremo. Então, ele fez a coisa de caso pensado. Ele queria subir as custas do Lula. E foi desmascarado por tudo que aconteceu. Foi uma coisa muito importante que aconteceu no Brasil. A própria ONU reconheceu a vergonha que foi aquele processo. E queria que o Lula participasse ainda da eleição de 18. E as autoridades brasileiras não aceitaram a recomendação da ONU, apesar da convenção ter sido aprovada pelo Congresso Nacional. Então, eu acho que o Moro não tem saída, ele vai ter que prestar contas do que fez, né? Já prestou no Supremo, mas se ele quiser vir para a vida pública, ele vai ter que se explicar. Como é que ele faz uma coisa daquela? Ele fraudou a eleição. Essa que é a verdade. Tirou na marra o Lula do páreo. Em 22, enfim, veremos o grande embate que haveria de acontecer em 18. Veremos em 22 o grande embate de Bolsonaro e Lula? Olho no olho? Eu até dizia que eu lamento a previsão de que o Bolsonaro possa estar em qualquer segundo turno. Qualquer segundo turno. Para prefeito, para governador, para presidente. Uma pessoa sem condições. Mas, infelizmente, eu reconheço que ele tem uma base social que é fiel ao pensamento dele. Ditatorial, arbitrário. Tem. O eleitor é que manda numa democracia. Você não pode questionar. Cada um vai votar segundo a sua consciência. E nós do PT sempre respeitamos o resultado eleitoral. Nunca discutimos o resultado eleitoral. Quando a gente ganha, ganha. Quando a gente perde, perde. Regra do jogo é essa. Ninguém fica feliz com uma derrota. Você vai lamber suas feridas. Mas você reconhece o resultado e deseja a sorte para quem ganhou. É isso que manda a etiqueta da melhor política. Professor, a gente agradece a sua participação aqui com a gente, na nossa querida cidade de Oswaldo Cruz, aqui no Metrópole Fora do Ar. E os microfones ficam à sua disposição para, caso o senhor queira acrescentar algo mais ou fazer as suas considerações finais. Márcio, eu queria deixar para o Oswaldo Cruz um grande abraço, meus respeitos, meus cumprimentos. Parabéns aí pela entrevista, pela maneira como foi conduzida.
perguntas que têm que ser feitas e respondidas com civilidade, com educação. Eu espero ter contribuído para a qualidade do debate e fico à disposição. O dia que vocês acharem que a gente pode esticar esse papo aqui, a gente faz outra rodada dessa. Muito prazer em falar com vocês e conhecer melhor o trabalho de vocês. Tá legal, professor. Muito obrigado e um bom descanso para você. Professor, muito obrigado. Quando vier para Oswaldo Cruz fazer a sua bela campanha, passe aqui na Metrópole para tomar um café e conversar pessoalmente com a nossa audiência. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite para todos aí. Obrigado. Até mais. E assim encerramos mais uma edição do nosso podcast, né, Alex Marcel? Estou hoje, honrado. Com essa visita ilustre, essa participação ilustre do Fernando Haddad, que contou um pouquinho da sua história e dos projetos futuros também, né? Será que o Brasil tem jeito, Márcio? Será que o Brasil tem jeito, Márcio? A gente espera que sim. Queira, né? ou não queira, meu querido ouvinte, estamos nas mãos dos políticos. É muito importante o nosso voto em 22, enfim, em todas as eleições. Obrigado mais uma vez, meu querido ouvinte. De quem esteja lá na que cuide bem da gente. Ponta, né? Nossa, que cuide bem da gente, né? Que cuide bem do povo brasileiro, povo sofrido brasileiro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Márcio, mais uma vez. Foi Valeu. Bom hoje, hein? E até semana que vem com mais uma edição do Metrópole Fora do Ar. Você por dentro de tudo. Acesse nosso portal www.fmmetropole.com.br. Você por dentro de tudo.